Eu pedi para tirarem a Elza aqui porque ela está querendo conversar, participar da aula. Gente, muito bom dia. Vocês estão bem? Espero que sim. Então vamos sorrir, porque o sorriso transmite coisas boas, o sorriso conecta, o sorriso melhora o dia das pessoas que cruzam o nosso caminho. Então vamos sorrir mais nesse dia, porque a gente vai falar de comunicação que inspira confiança imediata, tá? Esse é o nosso tema de hoje. E para a gente que vende confiança é tudo, né? Então, anotem, porque as dicas são bem preciosas. Vamos lá. Bora lá. Então, a comunicação é o que cria a ponte invisível entre o ouvir e acreditar, né? Uma coisa é a pessoa estar ali te ouvindo, outra coisa é realmente ela acreditar no que você está falando. Então, quem aprende a se comunicar com verdade, clareza e presença, conquista confiança desde o primeiro contato. Então, anota aí os pontos mais importantes sobre aprender a se comunicar. Com verdade, clareza e presença. Presença é a gente realmente está falando com a pessoa estar por inteiro ali, né? Quantas vezes a gente está às vezes a gente está num momento muito turbulento da nossa vida, um dia difícil, e a gente está ali conversando com a pessoa, mas a nossa cabeça, nosso coração não está ali, sabe assim? Então é um exercício que a gente, eu falo, né, que vendas realmente desenvolve o nosso caráter, né? Nos forja a ser os seres humanos melhores, né? E mesmo quando a gente não está bem, a gente está lá procurando transmitir verdade, conectar com o coração das pessoas e sempre acreditei na minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu sou norteada por vendas, né? Filha, neta, sobrinha de vendedores. Então, sempre venda fez parte da minha vida, sempre fez. E, e eu sempre vi como uma ferramenta de levar algo de bom para as pessoas, sabe? De melhorar o dia da pessoa com aquilo que eu tenho nas mãos, que é venda. É vender um produto, entregar um produto. É só, um, é só uma isca para poder transmitir algo de bom para alguém, sabe? Eu sempre enxerguei a venda assim. E eu acredito que é por isso que Deus me abençoou tanto com vendas. Então, a gente vai falar do poder da primeira impressão. Estava revendo aqui meu conteúdo e bebi toda a água. Eu peguei, gente, os meninos tiveram virose aqui em casa, né? Todo mundo. Filho, depois o marido, e aí a terceira fui eu. Essa semana quis me derrubar, mas eu fui valente. Segui mesmo assim. E agora estou falando aqui, tô sentindo que a voz está um pouco sumindo. Vou lá beber mais, pegar mais um pouquinho de água. Pedir para Adri trazer para mim, só um minutinho. Adri, mexe esse copinho de água para mim, amor, por favor. Então, como que a gente já tem que, na primeira impressão, passar a verdade? Porque a gente não vai ter uma segunda oportunidade, né? De causar essa primeira boa impressão. Então, a confiança, ela começa a ser construída ali nos primeiros segundos da conversa. Como? Através do nosso tom de voz, da nossa postura. A nossa postura e o nosso olhar, eles dizem mais do que qualquer palavra. Então, o cliente ele percebe a autenticidade antes mesmo de entender o conteúdo. Olha, olha que forte isso. Antes
de ele captar a mensagem, ele já viu se você é de verdade ou não. Se ele pode confiar em você. Já no começo, se você cagar ali, já era. É muito difícil, né? Retomar. Então, quanto que a gente tem que desenvolver essa habilidade de causar uma boa primeira impressão ali no início, né? Da conversa, do primeiro contato. E eu sei que no início, eu sempre vou falar no início, porque eu sei que tem muita gente nova aqui. No início é bem desafiador mesmo, porque é tudo novo, né? E a gente fica inseguro. Mas eu vou te falar, fique em paz, seja você, não queira imitar ninguém. Cada dia de manhã você vai ver um head falando aqui, uma líder falando, e, e nunca queira ser igual a ninguém. Esse acho que é o maior erro, assim, que as pessoas cometem, né? Às vezes a gente quer modelar demais, assim, no nível de acabar perdendo a minha essência. E a minha essência, a tua essência, é o que tu tem de mais precioso, é o que tem de mais puro e de mais bonito, que mais conecta, que mais faz com que você conecte a alguém, né? Então, quando você é coerente entre o que você fala e o que você demonstra, o cliente relaxa. Num mundo tão mentiroso, num mundo tão fake, as pessoas já começam te ouvindo desconfiando, querendo encontrar a mentira em você, não é? Então, quando ele sente ali que você é coerente, aquilo que você demonstra, o que você fala, os gestos do teu olhar, isso conecta. Ai, Diana, mas parece ter tanta informação. Seja você e seja verdadeiro. Pronto. Você vai aprender as técnicas fazendo, praticando, treinando, sabe? E aí, pergunta que eu quero trazer para vocês refletirem sobre isso é: o que a sua presença comunica antes de você dizer qualquer palavra? Pense sobre isso. De novo, vendas forjam o nosso caráter, né? Que a gente procure desenvolver essa habilidade de ser muito genuíno, transparente. Vou falar sobre mais sobre ser genuíno aqui também. A comunicação transparente, ela gera essa confiança. Então, pessoas confiam em quem é claro, direto e honesto. Claro, direto e honesto. Vocês já viram que coisa chata que as pessoas querem falar muito ou falar difícil? Não conecta, né? E aí começa a querer falar, 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 falar. Pronto, já perde a confiança. Então, quanto mais sucinto, objetivo e claro você for, mais essa mensagem vai gerar uma conexão com a pessoa do outro lado, com o teu cliente. Outro ponto que sim, que é uma lei para quem está em vendas, evite ou nunca prometa o que você não vai cumprir. Principalmente, especialmente se você está começando o contato, gerando uma conexão com esse prospecto, com esse cliente, tá? E, e quando houver dúvida, explique. Quando houver alguma limitação da tua parte, assuma. De novo, não queira parecer perfeito, sabe? Se você não souber de alguma coisa, seja bem genuíno. Espera aí que me deu um branco agora, não estou conseguindo lembrar sobre isso, essa pergunta que a pessoa fez. Às vezes você... Mas espera que eu já vou buscar a pessoa que sabe e já vou te trazer essa resposta. Isso conecta, isso mostra verdade e uma pessoa genuína, né? É, a verdade bem comunicada, ela inspira mais confiança do que a ilusão vendida. Então, verdade, trabalhe muito com a verdade. E a pergunta sobre o que eu quero trazer em relação à tua comunicação hoje, você se comunica com transparência ou apenas com intenção de convencer? Obrigada, Carla. Obrigada, amor.
Amo as nossas manhãs aqui. Então, a gente precisa fazer essas reflexões para que a gente possa estar revendo a rota, né? Como que eu estou fazendo? Como que eu venho trabalhando? Tá dando certo assim? Onde eu posso melhorar? O que que eu posso enxergar? O que que eu preciso enxergar que de repente vai fazer com que a minha performance, os meus resultados melhorem, né? Sempre procurem também, a humildade é uma chave também dentro de vendas, desenvolvimento pessoal. Pedir ajuda, sabe? Eu sempre usei muito disso. Tá insegura? Pergunta para a tua líder aqui. Sai dessa reunião e fala, eu acho que eu não estou insegura com a minha comunicação. Deixa eu treinar aqui contigo, me dá teu feedback. Faz isso é muito poderoso. E a coerência entre o corpo, a importância dessa coerência entre corpo, voz e mensagem. Corpo, voz e mensagem. Você sabia que 55% da confiança vem da linguagem? 38% do tom de voz e apenas 7% das palavras? Olha isso. Como você fala é mais importante do que o que você fala. Então, se o teu corpo diz uma coisa e a voz diz outra, o cliente acredita no corpo. Verdade. Isso é saúde, porém. Tem noção? Verdade. Se o corpo diz uma coisa e a voz diz outra, o cliente acredita no corpo. Use gestos saudáveis, suaves. Olhar nos olhos. Entusiasmo na medida certa. Nem over e nem de menos, né? Nossa, como que eu vou acertar tudo isso? Fazendo, praticando e pedindo ajuda, pedindo feedback. Pergunta: sua linguagem corporal ela confirma e condiz com o que você fala? Porque você possa falar algo muito poderoso, muito forte, mas eu tô assim, muito para dentro, muito com a energia baixa. Mas eu nem falo tão bonito assim, nem falo tão impactante, mas eu tenho postura, eu conecto, eu olho no olho e eu mudo meu tom de voz. Eu conecto, eu gero uma, um rapport, uma conexão ali, porque eu me faço presente. Eu estou ali com essa pessoa nesse momento, eu estou aqui com vocês agora. Mesmo que a voz esteja ruim, esteja bem cansada, que eu estou numa semana de imersão, mas estou aqui trazendo um pouquinho do céu para vocês, que eu estou nessa atmosfera do céu essa semana. Então, de novo, pergunta se a sua linguagem corporal ela confirma ou conduz com aquilo que você fala, tá? Vulnerabilidade gera conexão. Então, gente, eu sou mestra nisso, né? Então, eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção, a minha mente é 1000 por hora. Então, eu já errei muito, mas eu sempre peço desculpa, eu dou risada, eu torno a situação leve, sabe? E isso é muito gostoso, porque todo mundo erra, todo ser humano é imperfeito. Então, quando a gente consegue demonstrar isso, a gente já conecta, a gente já gera uma confiança, né? E, claro, e daí tem mais coisas, tem o tom de voz, tem a energia que não mente. Às vezes a pessoa quer fazer, também se fazer de humildezinha, mas ela é fake também. Tem gente que quer usar as técnicas, mas não é de verdade. A gente sente, né? Eu, pelo menos, sinto de longe. Então a verdade vende, né? A verdade conecta, a verdade cria laços. E compartilhar uma dificuldade ou aprendizado torna a conversa real. A vulnerabilidade genuína, ela desperta empatia e cria confiança emocional, tá? Então, a pergunta para vocês refletirem em relação a isso, a tua vulnerabilidade, como está a tua vulnerabilidade hoje, é: você tem coragem
de ser verdadeiro quando algo não sai como esperado? Isso é muito importante, tá? 6, manter a confiança a um longo prazo. Porque o bacana é isso, né? É pensar que a gente está construindo um relacionamento para muitos e muitos anos. Então, o que que eu preciso para gerar essa confiança no longo prazo? A confiança, ela é construída em gotas, gotas, cada dia um pouquinho. Aquilo que eu falo, que condiz com os meus gestos, condiz com as minhas atitudes, né? Ela é construída em gotas e perdidas em baldes. Olha que sério isso. É muito fácil perder a confiança. Muito fácil. Para sempre, né? Olha como é sério isso. Então, cumpra promessas pequenas e o teu cliente acreditará nas grandes, né? Porque como que o cliente vai acreditar em algo grande que você disse se você não se compromete em ser fiel às pequenas palavras, às pequenas promessas que você faz, né? Então, seja previsível no profissionalismo e surpreendente na entrega. O profissionalismo hoje em dia é algo tão raro, né? E a gente aprende tanto isso aqui na nossa ferramenta, né? A gente tem que ser muito grato ao que a gente tem como Hive, que são essas conexões da manhã, que é a nossa Hive Academy, todo esse esforço da liderança para nos tornarmos realmente profissionais naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente se habilitou a fazer, que é vender, que é liderar, que é desenvolver. Só não fica só na profissional aqui quem não quer, porque a gente leva esse valor muito a sério, né? E aí, a pergunta que eu quero trazer para vocês é em relação à confiança no longo prazo. Você tem nutrido a confiança das suas clientes, dos seus clientes, depois do fechamento? Porque é ali que é construído, né? Esse alicerce, essa força do longo prazo era construída ali, em todo o processo, mas como você vai depois, não esquece o teu cliente, não abandona ele. Gente, e como isso é real? Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Como o nosso mundo ainda tem que aprender com vendas, né? E como a gente tem um solo poderoso nas mãos. Um terreno muito fértil em vendas. A gente tem muito para educar. Semana passada eu tirei para fazer uma bateria de exame que eu estava atrasada com tudo. Então eu fui em vários tipos de médicos, várias especialidades. E, gente, vou contar. E daí tu fica ali uma hora na consulta, né? Abre tua vida e fala. E depois eu falei, poxa, eu queria tanto saber isso, eu tirar essa dúvida, perguntar isso. Morri, ninguém perguntou. Como é que foi? Ali, como é que foi a consulta? Diana ficou com uma dúvida? Teve uma coisa que eu posso te ajudar ali em relação à consulta? Gente, precisa, precisa. Ninguém faz. Meu marido também, ali no consultório também ninguém faz. E agora eu tenho trazido isso, tenho falado isso, que é muito importante criar esse relacionamento, esse cuidado com o paciente após a consulta, após você estar ali. Também tudo é venda, né? Então precisa ter esse relacionamento, precisa ter esse cuidado. Tá? E eu não paguei pouco as minhas consultas, não, tá, gente? R$ 1.200 num, 800 na outra. Eu tenho um plano, mas fiz tudo particular. E eu tava com várias questões que eu queria perguntar depois. Tá, eu posso ligar para a secretária e perguntar, mas eu gostaria que eles tivessem vindo. Que é um carinho, é um cuidado, né? Porque é o que a gente ensina aqui, é o que a gente aprende aqui, né? Então, a gente está anos-luz do mundo aí fora. Então, a gente se destaca. Olha como é forte, olha como é poderoso o que a gente tem em mãos, né? Então, fica essa reflexão do nosso cuidado com o nosso cliente. Vendemos o produto. E aí, Joana?
Me conta um pouquinho como está sendo a tua experiência. Está lembrando de tomar direitinho? Você tem sentido alguma melhora? Você está com alguma dificuldade ali no processo de tomar os suplementos? Qual você toma de manhã, meio-dia, noite? Como é que você está? Gente, isso é fundamental. Esse amor, esse cuidado no pós. Né? É um detalhe tão pequeno e às vezes a gente esquece, né? Então é sobre isso, assim, a gente entender que a gente tem uma ferramenta poderosa de ouro nas nossas mãos e cabe a gente usar ela a nosso favor, para que a gente potencialize ao máximo os nossos resultados. Fazer com que o cliente sinta-se especial, é isso. Para mim, venda é isso. É um presente que Deus me deu para levar para a pessoa, para que essa pessoa se sinta especial de alguma maneira. E o meu produto é só a ferramenta. Então vamos para o desafio do dia. Daqui a pouco tem ação com as meninas superpoderosas aí. Daí e a Miriam. Então, iniciantes, pratiquem escuta ativa hoje, tá? Ativa aí uma conversa de vendas. E eu senti também que você que é iniciante, você tem que pegar um vídeo, você tem que pegar a tua câmera e gravar você comunicando com o seu cliente. Faz o celular ao cliente. Se você estiver inseguro, eu no começo tinha muita dificuldade de olhar para a câmera, de ver meus vídeos, não gostava. Mas eu colocava a câmera ali e eu encenava, sabe? Eu fazia ali que eu estava comunicando, fazendo a venda, blá, 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 e depois eu me via. Isso é muito rico. Isso vale milhões. Eu fui crescendo assim, tá? Vendo como eu vendia, como eu apresentava o modelo de negócio, em reuniões pequenas, em reuniões grandes. Então, se vê é muito poderoso, tá? Intermediários, peça feedback sobre a sua comunicação para alguém da equipe e aplique o ajuste sugerido. E a abelha rainha, grave um vídeo mostrando como você cria confiança já logo ali nos primeiros minutos de uma interação, tá? E é isso, meus amores. Hoje minha energia estava um pouco fraca, porque realmente estou só na misericórdia, não? Na graça do Senhor essa semana. Mas é isso, né? Faz parte esses dias também. Obrigada. Eu vou tomar um chazinho quente e vou para o meu último dia de imersão. Saindo daqui, já vou lá para lá agora. Então, Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Que o Senhor possa trazer muitas inspirações, muitas ideias de como você pode melhorar o teu relacionamento com os teus prospectos, com os teus clientes. Então, que você possa ser um canal assim de levar amor para as pessoas através da tua ferramenta, que é a Hive, tá? Um beijo, um abraço apertado com muito carinho. Obrigada pelo tempo de vocês nessa conexão, tá? Amo vocês. Obrigada aí pelas mensagens de melhora. Vamos para cima. Deus abençoe. Obrigada, Di. Obrigada. Deixa eu só pausar.